Um abraço para você que se liga na Itatiaia, chegando com mais um pacotão de notícias. Você acompanha aqui no YouTube da Itatiaia, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Estou junto com ele, Emerson Pansieri, nessa. Vamos falar do Cruzeiro, líder do Brasileirão, Pansi. Em nome de TIM, a líder em 5G, você vai voar com aquele pacote de dados da TIM, tá bom? Vai fazer aquela navegação segura e rápida. Ô, Pio, um abraço para você, para quem nos acompanha aí do outro lado. Vamos falar do Cruzeiro que teve esse empate com o Corinthians, mas já projetar duelo contra o Ceará e também alguma coisa de mercado, né? O que o Cruzeiro está fazendo aí em relação ao mercado. Então vamos falar então do jogo contra o Ceará. O Cruzeiro empatou com o Corinthians e esse jogo já deixou muitas pistas do que pode fazer o Leonardo Jardim contra o Ceará, principalmente pela entrevista coletiva. Ele citou nominalmente alguns atletas, falou que alguns atletas estavam já sentindo um pouco a sequência de jogos, falou do Christian, falou do Romero. Então, assim, para bom entendedor, um pingo é letra, né? E se ele quiser mudar, ele tem a opção, né? Ele pode colocar o Eduardo, ele pode colocar o Wallace, que muito torcedor ainda torce o nariz, mas eu tenho a impressão que o Wallace, por exemplo, no jogo contra o Juventude entrou bem, né? O Wallace está entrando mais, vamos dizer assim, ligado nas partidas. Então é isso, Pio. O Cruzeiro tem opção para esse duelo contra o Ceará. Duelo importante porque o Cruzeiro, como mandante, são 8 jogos, 7 vitórias e um empate. 96%. Não, 92%, se não me engano, de aproveitamento. Então, é um time que não sabe o que é perder em casa. O Cruzeiro ainda teve aquele jogo com o Vasco que foi em Uberlândia, em casa, né? Mas no Parque do Sabiá. Então, são elementos importantes para o Cruzeiro manter também essa invencibilidade. Falamos muito, né, de invencibilidade no Brasileiro, que são 11 jogos agora, contabilizando 8 vitórias e 3 empates. No total, são 16, se for levar em consideração Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. O Cruzeiro não perde, estou falando em jogo oficial, não perde a 16 jogos, então tem essa missão contra o Ceará e eu estou achando, viu, Pio, que realmente vai ter mudança nesse sentido. O time corre muito, o time fez 10 pontos em 12 disputados. É muita coisa. É muita coisa. E cansa, é normal, né? Vamos colocar a sequência, a rotina é pesada. Pesada. E aí, como eu disse, Pansi, para quem entende aí, um pingo é letra, o Leonardo Jardim já deu aí um prognóstico daquilo que ele pode fazer. É claro que a gente segue apurando. É obviamente que nesta semana, nos últimos dias, a gente não esteve na toca, né, para nenhum treino aberto, mas a gente vai tentando entender aí os movimentos que o Leonardo Jardim pensa justamente pelas entrevistas. E aí tem um outro detalhe, Pansi, que você falou de números, o que eu gostaria de trazer aqui, é sobre o Cruzeiro não tomou gol nos últimos 5 jogos, né? Isso, 5 jogos em sequência do Campeonato Brasileiro. Isso não acontecia desde os anos 70. Desde 1974, o Cruzeiro então atingindo aí uma marca que ele não atingia há 51 anos, pela última vez, como eu disse, em 1974. É o Leonardo Jardim, ele empilhando aí quebra de recordes, já quebrou vários recordes pelo Cruzeiro. Ele igualou a sequência do Pesolano? Sim. De jogos sem perder, né? Porque eu lembro que o Pesolano ficou uma sequência de jogos em 2022. Foi, ele conseguiu igualar e pode ultrapassar se vencer o Ceará ou até se empatar, que é invencibilidade, né? Mas claro, o Cruzeiro quer a vitória, principalmente porque vai enfrentar um adversário que está vivendo um momento turbulento. Eu acompanhei a entrevista do técnico Léo Condé depois do jogo contra o Mirassol. O Ceará perdeu em casa por 2-0 para o Mirassol. E que surpresa o Mirassol. O Mirassol tá jogando muita bola. Porque teve o Reinaldo, lateral esquerdo, para mim, tá sendo um dos melhores da posição, junto com o Kaique no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Mirassol, né? O cobrador de pênalti, de falta. E lá no começo, né, o Cruzeiro ganhou do Mirassol de 2-1. Aí teve gente aí que falou que o Cruzeiro não era candidato a nada no Campeonato Brasileiro, porque tinha ganhado só de 2-1 do Mirassol. E aí, ó, tá aí o Mirassol empilhando vitória e resultado importante. Tá aí na parte de cima. Tá na parte de cima. Se não me engano, o Mirassol é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Ô, Pio, se formos levar, né? Se formos levar tudo ao pé da letra que lemos, não vivemos, né? Verdade é essa. Falou o poeta. Eu falei estilo Carlos Drummond de Andrade. Mas, sinceramente, Pio, eu li muita coisa
também na rede social sobre esse empate do Cruzeiro com o Corinthians. Tem gente que fala, parece que o Cruzeiro perdeu o jogo. Tem gente que fala que o elenco, como se o elenco não tivesse qualidade. Olha, eu vou ser muito sincero. Tem um adversário também que eu vou passou ser por um muito momento sincero, difícil, Pio. Né? O imediatismo, ele sempre existiu. Mas aí, tem gente que é tão frustrada, às vezes na vida pessoal, no trabalho, no campo familiar, não é legal, e ele quer depositar a alegria e a frustração dele no futebol. Gente, o Cruzeiro empatou com o Corinthians, não foi com sabe? Não vou colocar time não, senão vão falar que eu tô menosprezando. Não foi com um time frágil, não. Foi com uma equipe qualificada. Ah, mas não tá bem na tabela, tá, mas tá lutando. Mas é o Corinthians em casa, Tem né? o Memphis, Sim. né? Tem um time qualificado, tem um Não Hugo só isso, Souza tem no o gol, que é Garro. um goleiraço. Tem o Garro, Tem o que é um bom Garro, jogador. tem o Mateuzinho, que é bom lateral direito. Sabe? Tem o meio-campo também importante. Tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro, que inclusive o Cruzeiro tentou aí, não tem muito tempo, a contratação do Gustavo Henrique, ou seja, ô pessoal, né, não é aqui fazendo campanha pró-Cruzeiro, não é nada disso. Dá Que uma eu acho, segurada, né? que eu acho que passa o tom, sabe, ô Pio? Eu postei no meu Twitter assim, ó, eu achei que foi uma partida com pouca inspiração, pensando muito do segundo tempo. Não, mas aí teve gente, não, porque não sei o quê, porque isso mostra que o time é frágil, porque... Gente... Não é. Não é. É porque, gente... Não, a pessoa acha que o Cruzeiro vai ganhar da primeira última, à 38ª rodada. Nem em 2013, 2014, 2003 o Cruzeiro ganhou todos os jogos. Claro que ganhou a maioria. Mas E eu vou repetir isso várias vezes aqui ainda, viu, nos pacotões. E aí, Pance, o que a gente pode dizer é que há oscilações. O Cruzeiro jogou um pouco abaixo? Jogou. Jogou. Mas, na minha opinião, ele fez um jogo justo. Ele fez um bom Sim. jogo dentro das possibilidades. Ó, o gramado era diferente, não tô colocando culpa no gramado, mas o Leonardo Jardim explicou. Ele explicou que a bola fica muito mais rápida. A bola fica mais rápida. Corre. Não quer dizer que é ruim, não, porque muita gente também falou assim, O gramado não. é excelente. O Jardim falou que o gramado é ruim. Em hora nenhuma ele falou que o gramado é ruim. Não, ele elogiou o gramado, né? Não teve nada disso de falar que o gramado era ruim. Então, assim, acontece. O Cruzeiro conseguiu criar boas chances, o Cruzeiro teve posse de bola, o Cruzeiro ele ameaçou o Corinthians, claro, tomou uns ameaços também, mas contou aí com o Cássio, que está em boa fase, com o Vidalba, que salvou uma em cima da linha. Futebol é isso, gente. Eu até soltei na jornada que show, hein, pai, porque pra mim foi um gol. O Cruzeiro ganhou um ponto. Sim, também acho. O Cruzeiro ganhou um ponto, e foi um ponto importantíssimo, ressaltado, inclusive, nas entrevistas pós-jogo, que lá na frente o Cruzeiro vai dar muita importância para esse ponto que foi conquistado. E aí, Pio, é só reconhecer, por exemplo, o campeonato não acabou, e ninguém tá falando que o campeonato acabou. Mas olha só, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras e do Flamengo, que são times que estão na parte de cima da tabela. Não, ganhou do Grêmio, que é um adversário difícil, Perdeu, não tá em boa fase, perdeu mas do Bragantino fora de casa, mas tem um jogo da volta. Então vamos colocar aqui esse bloco de cima. O Cruzeiro venceu. Vai ter um jogo difícil pela frente contra o Ceará. Muita gente acha que é fácil, não é, né? O Léo Condé tem muita qualidade, é um treinador que é mineiro, sabe muito, né? Foi, acho que, pouco utilizado em grandes clubes aqui de Minas Gerais, mas é um treinador de qualidade, então tem que ter respeito, a torcida tem que ir lá domingo, tem que cantar, tem que empurrar, tem que fazer... Igual fizeram na semana passada contra o Juventude. Exatamente. Tem que lotar o estádio. É fazer a mesma coisa do Juventude, mais de 52 mil torcedores. Assim, o Cruzeiro vai ser ainda mais forte dentro de casa. E a gente está falando de um Ceará que vem de 3 derrotas, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Internacional e perdeu para o Mirassol. 2 derrotas dentro de casa e perdeu para o Internacional, se não me engano, no Beira-Rio. Perdeu do Mirassol dentro de casa, lá jogando no Castelão. E aí também perdeu do Corinthians e perdeu do Internacional. E vai vir com tudo para cima do Cruzeiro. É o líder do campeonato? Mas ele vai querer tentar recuperar os pontos. É uma oportunidade do Cruzeiro também vencer, aproveitar da fragilidade do adversário? Mas o futebol é traiçoeiro. Não se ganha jogo antes do apito final, do apito inicial. E muito menos, depois do apito final, é lógico que você ganha o jogo, né? É óbvio. Antes do apito inicial, ninguém ganha jogo. Então é preciso ter muita tranquilidade e respeitar o adversário. Eu vou até deixar, viu, aberto aí para os comentários, para a turma falar desse momento do Cruzeiro. Eu, sinceramente, acho que é um momento para lá de positivo
e tem pela frente depois o CRB na quarta-feira após o jogo do Ceará pela Copa do Brasil. O Cruzeiro está nas oitavas de final da competição. Então é hora o quê? De passar força. E sobre mercado, sabemos que o Cruzeiro está à procura de reforços. Nós conversamos com algumas pessoas importantes nesse tempo todo que o Cruzeiro não está dormindo no ponto. O Cruzeiro também não vai fazer loucura, até porque o Cruzeiro determinou uma forma de contratar jogador jovem que pode ser revendido, mas que possa também render. Esse perfil não é fácil. O Cruzeiro não quer aquele jogador já badalado, aquele jogador que todo mundo conhece. Não! Agora, vários nomes são colocados, aí você vai olhar, é muito caro. Mas... Então, o Cruzeiro está sim no mercado e vai buscar reforços. O Cruzeiro quer 2 jogadores para o setor ofensivo. É isso aí. Pelo menos essas contratações o Cruzeiro está tentando, como disse, o Pance tem essas movimentações e acredito que pelo andar aí da carruagem, nos próximos dias a gente deve ter novidades. Alguns nomes já apareceram, né? O próprio Cruzeiro não comenta oficialmente, mas já fala que procura reforços mesmo, que o clube está no mercado, está negociando, vai tentar essas contratações para reforçar o elenco do Leonardo Jardim. O Pance, a gente falou de Ceará, demos uma passadinha no mercado, falamos também dessa situação envolvendo aí o torcedor, né, que ficou um pouco na bronca pelo empate com o Corinthians, mas é isso, né? Em nome de Tim. Só esquecemos de falar para mim uma das melhores notícias da semana, que é a volta do Mateuzinho. Mateuzinho notícia. É uma grande notícia, vamos colocar aí mais uns 10 dias... nessa contagem regressiva para poder ficar no banco de reservas. Não vai ser voltar logo como titular, não. Tem todo um caminho para ser percorrido, mas é uma ótima notícia. Mateuzinho, além de ser um cara espetacular, que ele qualidade. Ele tem muita qualidade. E aí, no momento ele é diferente. No momento que o Cruzeiro está precisando, porque o Christian foi citado. O Christian pegou uma sequência de jogos aí muito intensa. Daqui a pouco ele vai precisar dar uma descansada. Aí o Mateuzinho, se tiver... na ponta dos cascos, vai jogar e o Cruzeiro, você não queria? Qual clube da Série A não queria ter eu tô com o Christian jogando o fino da bola e o Mateuzinho esperando uma oportunidade. E logo qualidade também. Logo vai ter um zagueirão aí também voltando, né? Que é o João Marcelo, sim, que é mais uma opção para defesa. Pio, vambora? Vambora. Fica com Deus, galera. Até a próxima. Em nome de TIM, a líder em 5G. É isso aí, um abraço para você, curta, manda sua mensagem, não se esqueça de deixar a cidade de onde você está acompanhando o pacotão de notícias do Cruzeiro. Fica com Deus. Curta aí. Tchau, tchau. Tchau.